Olá! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje eu preparei uma lista com 5 casais bandidos da nossa teledramaturgia, aquelas duplas de vilões que fazem de tudo para se dar bem. Quer saber quem eu escolhi para essa listinha de hoje? Então segura a nossa vinheta que daqui a pouco eu conto. Então, gente, aproveitando aí o embalo do casal de bandidos Gisele e Diogo em bom sucesso, eu decidi fazer essa lista sobre os casais mais memoráveis da nossa teledramaturgia de vilões. Aqueles casais aí com uma relação sempre embalada de muito tesão, ambição, paixão e nenhum escrúpulo. Para começar, eu coloquei nessa lista o casal Clara e Fred, da novela Passione de 2010, escrita pelo Silvio de Abreu. Clara e Fred eram vividos pelos atores Mariana Ximenes e Reinaldo Gianecchini. Belíssimo casal, né, gente? Então, qual que era a intenção dos dois? Eles estavam ali sempre tramando um grande golpe. Eles queriam dar um golpe na família da Beth Gouveia, vivida pela Fernanda Montenegro. Os motivos de cada um eram os seguintes. O Fred, ele acreditava que a família da Beth Gouveia era responsável pelo suicídio do pai, que trabalhava na empresa da família quando vivo. Então ele fazia de tudo para se aproximar dessa família e aplicar um golpe, tirar todo o dinheiro deles. Já a Clara tinha motivos mais profundos e até compreensíveis. Além do desejo aí de querer ficar rica, né, milionária, sair da miséria, ela também tinha um desejo de vingança, pois quando criança ela era molestada, abusada sexualmente pelo filho mais velho da Beth Gouveia, o Saulo, vivido pelo Werner Schönemann. Um tema muito delicado que foi abordado de uma forma assim sensacional pelo Silvio de Abreu. Eu gosto muito dessa abordagem sobre pedofilia, que é algo que só se revela lá no final da história, mas fica tudo muito bem costurado, muito bem construído. Então eu amei essa trama, né, esse núcleo envolvendo aí a personagem da Mariana Ximenes, apesar de achar a novela bastante mediana. Então esse casal, Clara e Fred, além de ser lindíssimo, eles deram muito o que falar ao som de Fogo e Gasolina da Roberta Sá. Eles eram embalados aí em cenas bem calientes, bem provocantes, os dois sempre muito sexys. E foi um casal delicioso de se ver, né? Era um bálsamo para os olhos. Qual foi o final deles? Bem, o Fred se deu muito mal, ficou ali na cadeia, né? Depois de uma tramóia feita pela Mariana Ximenes, pela Clara, e ela acabou se dando muito bem. Foi uma vilã que teve um final feliz, viu? Assistam, reassistam, procurem para ver o final de Clara em Passione. Então esse casal eu acho que é um casal bem marcante da nossa teledramaturgia em se tratando de casais da maldade. Essa nossa lista, pessoal, ela é uma lista decrescente, tá? Tô começando pelo casal mais recente e aí eu vou chegar no casal antigo, digamos assim. Mas o segundo casal da minha lista é de 2006. Leona Montini e Estevão. Carolina Dickmann e Henrique Castelli em Cobras e Lagartos, de João Manuel Carneiro, novela que foi ao ar às 19 horas. Um casal muito bonito também, né? Que eram movidos aí pela paixão pelo outro e pela ambição também, né? Parece que é um lugar comum, né? Casais bandidos se reunirem sempre para aplicar o golpe em alguém para ficarem juntos no final. O problema é que a Leona queria aplicar o golpe na própria prima, a pobrezinha, inocente e doce Bel, vivida por quem? Mariana Ximenes. Olha aí a coincidência. Uma maior coincidência é que em Cobras e Lagartos de 2006, a Mariana Ximenes era a mocinha e a Carolina Dickmann era a vilã. Lá em 2010, em Passione, as duas também estiveram na mesma trama, só que dessa vez a Mariana, que era a tenebrosa, maldosa Clara, e a Carolina Dickmann fazia a mocinha insossa Diana, tanto que ela não permaneceu até o final, mas isso é motivo para uma outra pauta, um outro vídeo. Voltando a Cobras e Lagartos, a Bel em Cobras e Lagartos, ela era a prima da Leona. E a Leona, muito ambiciosa, muito vaidosa, sem nenhum escrúpulo, mantinha um caso com o Estevão, que era noivo da Bel. Só que não era noivo por acaso, não. O plano dos dois era exatamente esse. Como a Bel ela era a herdeira absoluta do tio Omar Pasquim, né, que era o Francisco Cuoco, que sabia que tinha uma família cheia de cobras, né?
ele não ia deixar a herança para quem não merecesse. Então, a herdeira natural dele era a Bel. Sabendo disso, a Leona criou um plano, né? Fez com que o seu amante se aproximasse da Bel, namorasse, até eles ficarem noivos. Casando com a Bel, ele tiraria todo o dinheiro dela e os dois partiriam felizes para usufruir aí do dinheiro que a Leona achava que também era dela por direito. Mas aconteceram várias coisas na história, a Leona se ferrou bastante e esse casal, ele ficou muito marcado, porque a Leona era uma das grandes vilãs loiras do João Manuel Carneiro, né? Carolina fez aí um cabelo bem reluzente, bem brilhante, cor de ouro. E foi muito legal a novela, o casal também era muito bacana de se ver. E esse casal, bandido então, foi a Leona e o Estevão de Cobras e Lagartos. O terceiro casal desta nossa lista é sensacional. Escrito por um dos atores que mais bem escreve casais inescrupulosos, bandidos, golpistas. Eu falo de Laura Cachorra e Marcos Michê de celebridade. Isso, gente, como não colocar nessa lista Laura e Marcos. Esse que é um casal que já parecia uma releitura de um outro casal bandido que também está nessa lista. Mas a Cláudia Abreu e o Márcio Garcia fizeram seus personagens de maneira tão bem feita, eles foram tão felizes na composição dos personagens, que tiveram poucas comparações entre a Laura e o Marcos e esse outro casal que eu vou falar daqui a pouquinho, né? A Laura, ela tinha um desejo de vingança muito grande contra a Maria Clara Diniz, que todo mundo já sabe, né, dessa história, mas ela precisava de um comparsa. Como toda grande vilã precisa de um comparsa, os dois eram amantes muito calientes e sórdidos e aprontavam tudo juntos, né? Faziam planos maquiavélicos, mas o mais interessante é que parecia que tinha mesmo um sentimento real ali entre os dois, sincero. Tanto que tanto a Laura quanto o Marcos se envolveram com diversas outras pessoas ao longo da trama, mas eles sempre acabavam se unindo novamente, se juntando de novo para matar a saudade, né, daquela pegação toda. A prova disso é que os dois acabaram juntos no final, morrendo juntinhos no final, né? Baleados juntos, eles terminam assim o último capítulo. Então a Laura e o Marcos aí são memoráveis na teledramaturgia. A novela Celebridade é uma novela muito memorável também. E a Cláudia Abreu, ela já é reconhecidamente uma atriz excepcional, né? Mas quem surpreendeu positivamente foi o Márcio Garcia, que logo depois de Celebridade, achávamos os noveleiros que ele ia emendar uma novela atrás da outra, mas não. Ele aceitou o convite da TV Record e foi ser apresentador na Record com status de grande estrela, que era um dos desejos dele, né, se tornar apresentador de televisão. Hoje ele já voltou para Globo, continua apresentando uns programinhas, mas nunca mais fez um papel tão marcante quanto o Marcos de Celebridade. Laura e Marcos, marcantes demais. Nosso quarto casal da lista é incrível, gente. Eu acho que pra mim é um dos melhores. Mas eu quero falar um pouquinho mais da vilã aí da dupla. Falo de Isabela Ferreto e Bruno em A Próxima Vítima, de 1995, novela do Silvio de Abreu. Uma novela sensacional. Pra mim, uma das melhores das 8, né? De todos os tempos. Tá no hall das minhas preferidas, sem sombra de dúvida. E a Isabela era uma vilã daquelas que a gente adora odiar. Ela era rica, mimada, dissimulada, insaciável sexualmente. E fazia de tudo pra ter os seus caprichos atendidos, os seus desejos atendidos por todos que a cercavam. E ela conseguia isso com aquele jeitinho de falsa menina boa, falsa moça meiga, né? A Isabela era um capeta, era um demônio. Ela iniciava a trama sendo noiva do Diego, um sujeito super bom caráter, né? Vivido aí pelo Marcos Frota. Só que ela é desmascarada no dia do casamento. Como assim desmascarada? Ela mantinha um relacionamento com o Marcelo, feito pelo José Wilker, que era nada mais, nada menos que o marido da sua tia Francesca. A tia já tinha aí falecido na novela, né, ou supostamente falecido na trama, e ela meio que estava livre para viver esse romance com o Marcelo, embora fosse chocar aí toda a família, mas ela preferiu se casar com o Diego, que era um cara rico e tal. Só que ela foi desmascarada no dia do casamento e foi vítima de uma cena bem forte que divide opiniões até hoje. Ela foi espancada pelo Diego, jogada a escada abaixo, e a Isabela foi vítima de muitas coisas que hoje em dia o público aí feminista, né, o movimento feminista, empunharia a bandeira e sairia protestando ferozmente. Porque naquela época a gente não tinha noção disso, mas hoje realmente
parando friamente pra pensar, era muito pesado. A Isabela era um saco de pancada, ela aprontou todas, ela matou um monte de gente, mas ela não merecia, né? A mulher não tem que apanhar do homem, que fique isso claro aqui, né? Então, a Isabela, a primeira coisa grandiosa, assim, o primeiro momento grandioso da novela, foi quando ela foi espancada pelo Diego. E aí o casamento acabou, né? E ela assumiu o romance com o Marcelo. O Marcelo que adorava aquela mulher. Só que pau que nasce torto, não se endireita mesmo. A Isabela era uma cobra venenosa, perigosa, terrível. Ao longo da trama, na metade da trama, surge a outra tia, uma outra tia da Isabela, a Romana, que chega com um namoradinho a tiracolo, o Bruno, feito pelo Alexandre Borges. E aí o olho já cresce em cima do boy, né? E a Isabela começa a ser amante também do Bruno. O Bruno tão ambicioso e sem escrúpulos quanto a Isabela. Eles, quando são descobertos, né, pela tia Romana, acabam aí matando a coitada. Dopam ela e jogam dentro da piscina para que ela morra afogada. As cenas de Isabela com seus amantes, tanto Marcelo quanto o Bruno, também eram muito calientes. Eles se pegavam em tudo que era canto da casa, principalmente na cozinha, em cima da mesa, que era um fetiche dos dois. Quando o Marcelo descobriu que a Isabela traía ele com o Bruno, também tivemos uma outra cena muito forte na novela. O Marcelo, ele esfaqueia a Isabela, corta o rosto dela. Que aí é a pior coisa que poderia acontecer, porque ela era muito vaidosa, né? Aí ela acaba fazendo uma cirurgia plástica com um cirurgião especialista nisso. E é um dos grandes castigos da Isabela na novela, assim. Era muito bom de assistir os castigos que o Silvio de Abreu aplicava na Isabela. Porém, né, há toda uma controvérsia aí da violência contra a mulher, que não se justifica, enfim. Apesar de tudo isso, a Isabela é uma personagem marcante, e esse casal, bandido, assassino, Isabela e Bruno, não podia faltar nessa lista. É um casal muito bem feito, marcante, eu gosto. Finalizando essa listinha de hoje, eu não poderia deixar de colocar, obviamente, Maria de Fátima e César Ribeiro de Vale Tudo, que é justamente o casal que eu comentei lá, falando de Marcos e Laura, que parecia que Marcos e Laura era mais uma releitura de Maria de Fátima e César. Os dois aplicavam golpes em cima de golpes, queriam muito se dar bem, tramavam tudo juntos, não tinha ciúmes um do outro, porque a Isabela casava com o outro, transava com o outro, e o César também casava e transava com quem ele queria, mas os dois sempre voltavam a ficar juntos, tinha ali uma paixão sincera, real entre os dois, tanto que no final a Maria de Fátima acabou se casando com um príncipe italiano, né? Que na verdade era homossexual e tinha um caso com o César Ribeiro. Então era um triângulo amoroso ali de comum acordo entre os três, mas com a intenção de que fosse aplicado um golpe em breve nesse príncipe italiano, mas ficou tudo em aberto no último capítulo. Uma ideia genial do Gilberto Braga. E um casal incrível, interpretado com tanta maestria pela Glória Pires e pelo Carlos Alberto Richelli. Maria de Fátima Scioli e César Ribeiro jamais faltariam numa lista de casais bandidos. Pessoal, a listinha de hoje foi essa. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilha, me divulga. Não esquece de se inscrever no canal. Também me siga nas redes sociais, que está aparecendo aqui em algum lugar da tela. Eu agradeço a sua audiência até aqui, a sua presença, a sua companhia. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fui!